Olá, meu nome é Luan Silva, sou professor da oficina de bufonaria, dentro do programa de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí, e essa é a nossa sétima aula. E nessa aula nós vamos continuar investigando a figura do bufão. No primeiro momento a gente teve um contato com a história do bufão, a sua origem, até os bufões contemporâneos. Depois entramos na investigação corporal do bufão, experimentando algumas codificações do corpo, como por exemplo o peito para dentro, o peito para fora, e aí nós criamos essa primeira máscara do bufão, né, que vocês foram experimentando e investigando, e depois passamos por mais alguns processos, como a investigação a partir de animais e depois a partir dos 7 pecados capitais, e agora chegamos numa segunda parte desta construção do bufão. Depois que a gente fizer toda essa construção física do bufão, ou seja, identificar qual que é a melhor maneira para mim do braço, do que eu imagino, do coisa, do tronco, da cabeça e tudo mais, eu vou começar a pensar em preencher mais esse corpo, deixar esse corpo mais grotesco, esse corpo maior. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando enchimentos. Vou mostrar para vocês aqui alguns materiais que vocês podem usar. O ideal é aquelas espuminhas que a gente acha dentro de almofadas, dentro de travesseiros, mas caso não tenha, a gente pode utilizar outros materiais que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ok? Primeiro de tudo, o ideal é ter sempre uma camiseta, de preferência uma camisa de manga comprida, que você possa, e que ela seja elástica, e que ela seja justa ao corpo, para que você possa colocar os enchimentos e ela vá dando forma para o seu corpo. Também a gente tem algo para tampar a cabeça e os cabelos, então pode ser uma touca de natação ou até mesmo essa meia calça como eu estou usando aqui, eu gosto bastante dela, que você isola toda a sua cabeça e todos os pelos e todos os cabelos aqui. Legal? E para o enchimento, o que a gente pode usar? A gente pode usar roupas, pode usar algum tipo de roupa que faça um volume e que também seja um tipo de tecido que ele seja mais maleável, para que você possa moldar ele. Você pode usar também bexiga, é uma coisa que é possível também da gente experimentar nesse momento. Você pode usar uma bolinha, alguma coisa que você tenha em casa. E a gente também vai pensar na transformação do rosto. Então, como que eu posso fazer alguma deformação no meu rosto? E para isso existem algumas possibilidades de material também. Aqueles elásticos de escritório é uma opção, ou se não, você pode usar um lacinho de cabelo para fazer isso. E você pode também usar uma cordinha que você possa prender. São alguns dos materiais e aí você vai vendo a necessidade do que você pensou para o seu bufão, do que você pensou nessa estrutura, e aí você vai vendo o material que você tem para realizar isso. Legal? E aí, como que eu vou pensar isso? Por exemplo, suponhamos que o bufão que eu criei tenha essa postura. E aí eu acredito, na minha experimentação, de que desse lado do meu corpo tenha que ter uma corcunda. Tenha que ser algo mais saliente aqui desse lado. Então o que eu vou pegar? Vou pegar um enchimento e vou montar uma corcunda, por exemplo. Identifico se está legal, se é isso que eu quero. Beleza. Ah, esse braço eu vou deixar de usá-lo, por exemplo, como se não tivesse essa mão, e vou fazer isso. Legal. Ah, mas eu queria que tivesse um enchimento aqui para dar uma salientada nisso, porque ele fica o tempo todo assim. Eu posso pegar uma bolinha e posso colocar essa bolinha aqui. Dependendo das características que você for dar para o bufão, talvez você tenha a necessidade da ajuda de alguma pessoa para auxiliar você a montar essa figura. Por exemplo, isso. Então, eu estou aqui com essa corcunda que eu pensei aqui, isso daqui. Legal. E aí depois experimentei. Aqui eu estou mostrando para vocês a parte superior do corpo, mas a ideia é que vocês façam isso da cabeça aos pés, ou seja, então como que é o enchimento talvez do quadril, o enchimento do joelho, uma perna ser maior que a outra, e tudo isso você vai experimentando a partir das imagens que você já construiu dessa figura. Legal? E aí, suponhamos que eu quero pôr aqui na minha cara o nariz um pouco torto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Essa é mais ou menos a ideia do que eu propus nessa brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui. Ok? Aí,
Pronto, eu criei o meu bufãozinho e vou experimentando ele mais uma vez, as caminhadas, como ele comporta, como ele anda, e vejo se é confortável, se é desconfortável, quais as sensações que eu tenho a partir disso. Legal? E uma outra coisa muito importante também, da gente destacar aqui, é que isso daqui não é para ser confortável. Ou seja, por mais que eu coloquei esses enchimentos no meu corpo, eu não tenho que deixar o corpo que eu construí de lado. Ou seja, suponhamos que eu criei essa corcunda e aí, eu coloquei a corcunda, tá bom. Aí eu levanto o meu corpo. Isso já é uma outra codificação. Ele perde o significado do que eu estou criando. Então, mesmo que eu tenha esse enchimento, mas eu propus essa posição, é essa posição que eu vou ter que ficar. Aí que é o desafio do bufão, que é sempre manter essa potência corporal para sustentar essa imagem que ele criou. Então, eu não afrouxo. Claro que você pode dar uma leve relaxada, porque isso daqui ajuda nisso. Mas, se eu simplesmente, agora eu tenho a corcunda, então eu vou andar normal aqui, eu perco todo o significado. Então, pensa sempre em manter esse corpo, mesmo a partir dessas deformações. Legal? Depois que você fizer isso, você pode experimentar nesse momento também alguma maquiagem, talvez alguma maquiagem nos dentes, que deixa os dentes um pouquinho mais como se estivessem podres. Você pode fazer uma maquiagem no rosto, algum detalhe. Experimentar as deformações do rosto também é muito legal. E você também pode começar a experimentar algum tipo de roupa, mas não se prendam a isso nesse primeiro momento. Experimentem, vejam as possibilidades que vocês têm para fazer isso. E depois que você criou, experimentou algum tipo de roupa, observa como que é andar com isso, que ações isso permite para você. Se você não tem um braço, como que você vai colocar essa roupa, por exemplo, como que você vai se adaptar a essa corcunda. Experimentem esses detalhes, explorem essas possibilidades, tá bom? E isso pensando sempre, como eu disse, da cabeça aos pés. Ele tem algum chapéu meio estranho, não tem? Ou se você não quer usar touca e você percebeu que é legal ter os cabelos todos eriçados. Tudo isso são coisas que você pode experimentar para a construção do seu bufão. Como sempre dissemos nas aulas, o bufão é algo único, é algo seu. Então você pode explorá-lo da maneira que você achar melhor. E aí você vai então identificando como você pode construir esse corpo que você imagina. Legal, galera? Essa foi a nossa 7ª aula. Espero que vocês estejam curtindo aí os vídeos, vão acompanhando. Em breve teremos mais e nos vemos aí. Tchau, tchau, até!